Vamos iniciar então a parte essencial da geometria espacial, que eu vou chamar de prismas. O que são os prismas, né? Inicialmente, Luiz. Cara, os prismas, o que são esses prismas? Prismas são poliedros que possuem duas bases paralelas e congruentes. Ponto final. Perfeito? Prismas são poliedros que possuem duas faces paralelas e congruentes. Tranquilo? Como assim? Primeiro, então, para que o seu objeto de estudo seja um prisma, ele tem que ser um poliedro. Muita atenção nisso. Luiz, o que é um poliedro? Poliedro é uma figura fechada por polígonos, tá? Então, imagine isso aqui, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó. Isso aqui vai ser dito como um prisma. Por quê? Porque ele vai possuir duas bases que são paralelas e são congruentes, né? Então, nós já sabemos que isso aqui é um prisma. Perfeito? É só isso, velho. Olha que coisa fantástica e tranquila, ok? Vamos pensar aqui nos elementos desse prisma. Depois eu vou te mostrar como é que você vai calcular esses elementos e aí sim nós vamos fazer uma questão. Já aproveitando esse momento, cara, marca a gente lá nos teus stories no Instagram, marca o nosso arroba ou do grupo da Upskill para dar aquela força pra gente, beleza? Que está promovendo esse aulão aí gratuito pra gente, ok? Vamos voltar aqui comigo então. Os nossos elementos dos prismas serão o seguinte, ó, esse cara vai ser o seu vértice. Chamei de ponto A, esse cara é o meu vértice, beleza? Agora imagine isso aqui, velho, ó, tá vendo? Eu vou chamar de aresta lateral. Aresta lateral. Então, significa que eu vou ter uma face lateral, tá? Então, isso aqui seria a minha face lateral. Luiz, é quase a mesma coisa daquele que você mostrou pra gente. Sim, isso aqui é um poliedro, então é a mesma relação, tá? Eu só preciso que você identifique as coisas. Porque olha aqui, ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Isso vai ser a face da base. E esse é paralelo a essa outra base e elas são congruentes, elas são iguais. Então, ele entrou na definição de um prisma, tá bom? Então, esse aqui seria a minha face da base. Show de bola? E a distância entre as duas bases eu chamo de altura. Ó, faltou completar o vértice aqui, né? Então, vamos pensar aqui rapidamente como é que você vai resolver isso. Tira o print que eu vou apagar, hein? Tira o print que eu vou apagar. Cara, basicamente, eu vou pegar toda a minha geometria plana, toda aquela bagagem que você tem, e vou trazer para a geometria espacial. Não vamos querer ficar decorando coisa nova, isso não é interessante, tá? Só que você tem que ficar ligado que o quê? Existem prismas que são ditos como um pouco mais especiais. E por que é interessante você ficar atento nessas ideias aí de prismas? Porque é muito fácil um cara criar uma questão envolvendo isso. Se é fácil ele criar uma questão envolvendo isso, significa que a chance disso cair para você no Enem é gigantesca. Perfeito? Vamos imaginar aqui como que você vai calcular a área, como que você vai calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume de um prisma. E aí a gente já vai fazer um exercício, tá? Então esse tópico, esse slide é o mais importante até o momento para você. Então vem cá comigo, ó. Cálculo
de áreas e volume. Beleza? Eu vou desenhar um prisma qualquer e novamente eu vou utilizar um quadrado, um prisma de base quadrada, porque eles é mais tranquilo da gente desenhar. Eu vou pôr ele aqui na minha lateral e vou começar a fazer algumas observações. Eu quero que você me acompanhe e, por favor, se tu se perder, não pegar esse acompanhamento, você vai parar a gente, porque eu preciso que você entenda isso aqui. Tá? Isso aqui é massa, isso é bonito, isso é lindo de se construir. Inicialmente, eu estou considerando o quê? Que esse prisma, as bases dele são bases quadradas, tá? Mas pode ser qualquer coisa que o cara te der. Perfeito? Traz a definição para você. Porque assim, se tu trouxer a definição, meu brother, meu consagrado, não tem o que pensar, não. É isso mesmo, aplicou a definição, não tem como você errar. Então vamos pensar na área da base total, vou chamar de ABT. O que seria minha área da base total? Meu lindo, o teu exercício, a tua definição fala que você tem duas bases que são paralelas e congruentes. Então você não precisa calcular isso duas vezes. Pô, se as duas são congruentes, se as duas são iguais, a área da base total vai ser o quê? 2 vezes a área da base. Acabou. Não tem problema. Acabou sua questão, velho. É só ser feliz. Então, AB vai ser o quê? A área da base. Olha que coisa linda. Luiz, significa que se a minha base for um quadrado, vou calcular a área de um quadrado e multiplicar por 2. Se a sua área for um retângulo, tu vai calcular a área do retângulo, multiplicar por 2. Se a sua área for um triângulo, tu vai calcular a área do triângulo, multiplicar por 2. Se for um hexágono, enfim, tu já entendeu, né? Então vamos entender o seguinte, a área da base total tá, ó, tinindo, tá na ponta da tua língua, ok? Maravilha. Vamos pensar nessas faces laterais, olha que coisa bonita, tá? Deixa eu só destrinchar esse poliedro para você. Deixa eu desmontar essa figura para você. Né? Nós vimos então que nós temos as bases, nesse exemplo aqui, elas são compostas por 2 quadrados. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, se a minha área lateral, vou chamar ALT, pensa aqui, cara, a minha base é um quadrado, significa que todas as faces laterais, elas serão iguais, tá vendo? Olha lá. Todas as faces laterais são iguais. Mas atenção, nem sempre isso vai acontecer. Então, eu prefiro que você pense assim, pô, para calcular a área lateral total, é eu somar todas as áreas dos polígonos que fecham a lateral. Tá? Eu não vou jogar isso dentro de uma fórmula igual a gente fez na área da base. Por quê? Se o cara mudar a tua base, essa fórmula da lateral muda. E aí, velho, você pode ser induzido ao erro. Tudo bem? Então, para calcular a área lateral total, você vai calcular a área do polígono. Só um minuto. A área do polígono da lateral. A área dos polígonos das laterais. E aí você vai falar assim para mim, beleza, Luiz, isso aí tá ok, velho. E o que seria minha área total? Porque nós vamos fazer agora mesmo uma questão de área total. Meu brother, o próprio nome já te diz. Área total é você fazer a área da base total mais a tua área lateral total, beleza? Então você vai somar todas as suas áreas. Quando você faz a soma de todas as áreas, você encontra a tua área total, beleza? Área da base total. E esse aqui, ó, área lateral total.
Ok? A T seria minha área total. Finalizando os nossos prismas, né? Nós vamos ter a ideia de volume. O que vai ser o volume? O volume de qualquer prisma vai ser área da base vezes altura. Ponto final. Então, o volume dos prismas são área da base vezes altura. Ok, meu consagrado? Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, tira um print aí e nós vamos fazer uma questão simples para depois a gente entrar numa questão aí de vestibular, ok?